Se você é um profissional autônomo, tem uma empresa, um empreendedor ou tem uma marca autoral, você já deve ter reparado no peso de tomar as decisões sozinho. Se por um lado você conquistou a tão desejada liberdade e autonomia, por outro você sente o peso e a sobrecarga de ter que pensar em tudo sozinho. Hoje eu vou compartilhar 3 tipos de solidão bastante frequentes, muito comuns nos relatos destes profissionais que eu pude acompanhar diretamente com os meus clientes e na minha própria trajetória. Para você identificar se está sentindo isso também, lembrar que você não é o único e trazer algumas possibilidades de como você pode lidar melhor com isso, para trazer mais leveza no seu empreender. A primeira solidão é das decisões. Agora você não tem um gestor, uma gestora, um diretor, uma diretora para jogar a batata quente e falar, tá vendo? Falei que ia dar errado e jogar na deles porque algo não saiu conforme o esperado. Era mais fácil, né? Culpar e responsabilizar alguém. Agora você é 100% responsável pelas decisões e, por consequência, dos resultados do seu negócio. E para muita gente isso é assustador. As vendas diminuíram? Adivinha quem tem que resolver? O sistema saiu do ar? Adivinha quem é que vai ter que enfrentar essa bucha? Tá tudo na sua mão. Uma parte é com a quantidade de pequenas decisões que têm que ser tomadas todos os dias, inerentes de ter um negócio. Mas outra parte bastante significativa que gera sobrecarga é a atribuição emocional que isso gera. E essa sobrecarga emocional, ela pode ser aliviada. Então, a forma como você está encarando essa tomada de decisão, a forma como você está encarando esses desafios, está trazendo muito peso, está trazendo mais peso do que deveria. A intensidade desse sintoma vai variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas já têm essa capacidade de tomar decisão mais desenvolvida. Elas são rápidas em tomada de decisão, elas se incomodam quando algo não está decidido, elas se pressionam por decidir e tem certa facilidade. Outras pessoas têm maior dificuldade de tomar decisões, elas ficam enrolando, procrastinando, com uma indecisão muito grande, buscando validação. Nem sempre isso tem a ver com o perfil, às vezes tem a ver com a história de vida dessa pessoa. Então, se você está com dificuldade de tomar decisões, não quer dizer que você seja uma pessoa indecisa. Quer dizer que você está apresentando um comportamento de indecisão e isso pode ser modificado. A recomendação neste caso é mais no campo da mentalidade, como é que você vai enfrentar e como é que você vai lidar com essa questão. Será que tem uma forma de você encarar as tomadas de decisão de forma mais leve, mais flexível? Normalmente as pessoas que trazem um peso muito grande, elas têm uma visão muito rígida sobre o que significa escolher algo. Se esse for seu caso, começa a reparar nas pessoas que você considera que tomam muitas decisões. Como é que elas conseguem fazer isso? Como é que elas interpretam tomar ou não tomar uma decisão? O que elas têm de comportamento, de atitude que ajuda elas a tomar muitas decisões? Observa para você modelar em você também. Começa a reparar como é que elas lidam com decisões erradas. E se eu fizer algo e der errado? Aí você conserta. E se eu fizer algo que eu achava que ia dar certo e não trouxe o resultado? Aí você adapta. Percebe a flexibilidade? Poucas decisões na vida e nos negócios são irreversíveis. Consigo pensar em uma, na verdade, que é botar um filho no mundo. A maioria das decisões são reversíveis. Talvez aqui você vai precisar trazer mais ousadia e começar a avaliar qual é o recurso que você tem disponível, que você está mais aberto para arriscar, que você se sente mais seguro, mesmo dentro de uma insegurança, para arriscar. Se no seu caso você não pode arriscar na parte financeira, que outro recurso você poderia arriscar? Talvez seja na sua disponibilidade, você pode fazer coisas que não dão certo e você perdeu o seu tempo, mas aí você protegeu o seu financeiro. Eu não vou perder tanto dinheiro, mas eu perdi tempo, mas tempo é um recurso que eu estou mais disposto a arriscar. Enquanto a gente não sabe exatamente como resolver os problemas no nosso negócio, a gente vai ter que experimentar várias coisas e muitas delas não vão dar certo. Mas se você trouxer um olhar de aprendizagem, a cada erro você consegue aprender. E esse aprendizado te faz ser um empreendedor mais apto para lidar com os problemas no futuro. Escolha qual é o recurso que você está mais aberto para poder arriscar. Ou talvez você é uma pessoa que até tem recursos financeiros, mas você não tem tempo disponível. Então você não pode arriscar o tempo. Então você vai fazer alguns investimentos, terceirizar algumas coisas, porque para você se investir em algo que não vingar, a perda financeira é muito menor do que a perda de tempo.
Escolha o recurso que você está mais disposto a arriscar e dê mais passos de ousadia que arrisquem este recurso em específico. Escolha onde arriscar para você não ficar travado no perfeccionismo. Perfeccionismo que só está te impedindo de agir, te afastando de realizar seus sonhos. O perfeccionismo normalmente vai mostrar uma rigidez com relação a erros. Explore a sua rigidez. Por que para você é tão difícil errar? A maioria das pessoas não tem uma questão com a tomada de decisão em si. Elas têm uma questão com o erro. Elas têm medo de errar. As pessoas mais realizadoras que eu conheço e que eu admiro, elas desenvolveram um relacionamento com o erro muito distinto, muito especial. Elas também acham desconfortável errar, mas elas entenderam o sentido e o propósito. Elas compreenderam que errar rápido é acelerar o aprendizado, e acelerar o aprendizado é impulsionar os resultados. Então, como elas estão muito comprometidas com o resultado, elas foram se abrindo para o errar. Não errar indiscriminado, mas o errar porque você não sabe o que vai dar certo. Então você experimenta sabendo que pode errar. Mas se esse erro leva ao aprendizado, esse aprendizado melhora seus resultados, está valendo a pena. É claro que você vai ter que lidar com essa rigidez para desassociar da sua identidade. Uma pessoa que faz um erro não é uma pessoa errada. Isso é o campo da identidade, é aqui que está trazendo rigidez para você. A segunda solidão é a social. Sabe aqueles encontros, aquelas aleatoriedades quando a gente ia para o escritório, para as pessoas que iam para o escritório presencial, você encontrava os colegas, você ia se arrumar no banheiro, batia papo, encontrava no cafezinho, dava bom dia todo dia para o porteiro, conversava com a moça da limpeza. Essas conversas aleatórias, elas geram uma boost de conexão, de socialização. E muitas pessoas que começam a trabalhar sozinho, especialmente se elas trabalham de casa, elas sentem muita falta dessa parte social. Então, uma boa parte da nossa jornada de trabalho é improdutiva. Ela é improdutiva porque você não está realizando de fato, mas ela é produtiva de outras coisas, inclusive como uma pausa, como um relaxamento. A gente não consegue trabalhar como uma máquina de forma linear, embora a gente ainda esteja forçando para que seja. As pausas são necessárias e uma pausa com socialização, ela pode ser muito energizante. Mas aqui também é importante entender o seu nível de extroversão e introversão. Não porque o introvertido não vai querer socializar. Vamos tirar esse mito? Ok, obrigada. O que vai mudar é a forma de socialização que vai nutrir o extrovertido e a forma de socialização que vai nutrir o introvertido. Começa a observar o seu perfil para descobrir o que exatamente na sua individualidade você está sentindo falta. É essas conversas de dia a dia que não levam em nada, mas que geram essa socialização? Ou é um outro tipo de socialização mais íntima, ou mais aprofundada, ou mais detalhada, ou mais reservada, ou mais selecionada? Se a falta for da parte social mesmo, você pode balancear isso na sua vida pessoal. Então buscar mais encontros com os amigos, com os familiares. Ou se você se sente sozinho e com poucas relações íntimas neste momento de vida, você pode buscar atividades mais gregárias, atividades em grupo. Pode ser um esporte, pode ser um hobby, uma aula de cerâmica, uma aula de dança. Pode ser um grupo filosófico, algo que te traga uma experiência em grupo, em que você possa participar mesmo não conhecendo as pessoas. E conforme você vai convivendo, você vai se aproximando de algumas pessoas e tendo trocas ali mais continuadas. E às vezes a gente precisa de uma nutrição mais geral mesmo, a gente precisa conversar com os estranhos. Aí às vezes talvez você precise ir lá na feira, comprar coisas ao vivo, ir no mercado, ao invés de pedir todo online, você precisa sair com o seu cachorro na rua por outro caminho, para ver se você encontra outro vizinho e bate aquele papo sobre as raças dos cachorros, o que eles estão comendo, como é que faz para ele dormir mais, não fazer xixi no lugar certo. Sabe esse bate-papo que parece aleatório, mas é gostosinho? Embora a gente possa trocar com muitas pessoas online, é importante que a gente não fique só no chat, né? Então, você pode evoluir do chat para mandar áudios, para fazer uma ligação, para fazer um FaceTime, para fazer uma call. Esse é um desafio que a gente tem visto muito nas gerações mais jovens. Menos interações, menos conversas, menos bate-papo. Mas por nossa bioquímica, por nossa saúde mental, a gente não pode pular essa parte da socialização. A gente precisa de doses de ocitocina. E você também consegue
consegue essas doses de ocitocina com um pet. Você pode brincar com o seu pet especial se for um cachorro ou um gato, porque se for um peixe fica um pouco mais complicado, né? Uma relação um pouco mais distante, por mais que você goste do seu peixinho, goste de observá-lo. Nos pets é importante a questão do toque, mas aí eu tô falando mais de ocitocina, mas tem a ver com a socialização, tem a ver com conexão. Agora, se você sente falta da socialização para engajamento das pessoas que trabalham com você, então por mais que você seja dono do seu negócio, se você contrata algumas pessoas para fazer alguns serviços para você esporadicamente ou de forma fixa, é importante marcar encontros, mesmo que seja online ou presencial, se for possível, se tiver todo mundo no mesmo país, na mesma cidade, para ter essas trocas, esses happy hours, eles são muito importantes para esse engajamento e vai gerar resultado no negócio, na forma como vocês trabalham também. Então observa se essa socialização é para aquele trabalho acontecer com aquelas pessoas ou é para você se nutrir de socialização. Se for a sua autonutrição, você pode usar a socialização para além do trabalho. É só importante que você seja proativo e não esqueça de incluir isso na sua rotina. A terceira solidão é a elaboração de ideias. Esta é uma dor que eu observo muito nos meus clientes, que são em geral pessoas muito criativas, com alto processamento mental, muito curiosas, que gostam de aprender, de gerar insights, de construir e realizar. É difícil no dia a dia a gente poder atravessar o tanto de tralha que tem dentro da nossa cabeça para conseguir elaborar as nossas ideias com bastante nitidez. A gente se beneficia muito trocando ideia com outras pessoas, até a própria verbalização ou a escrita faz a gente conseguir organizar aquilo que estava bagunçado na nossa cabeça. Eu tenho visto que conversar com inteligência artificial tem ajudado muito essas pessoas. É uma forma de fazer esse bate-papo, essa troca, esse questionamento. Então, tem esse espelhamento, a AI pode trazer de volta o que você está pensando, pode te questionar, pode ponderar, e essa troca costuma ser muito rica para a pessoa elaborar suas próprias ideias, para estruturar o seu pensamento, para descobrir o que ela de verdade pensa sobre aquele tema. Essa é uma possibilidade para você buscar. Mas eu também sempre vou estimular a troca humana. Muitas pessoas sentem falta de trocar com outras pessoas porque elas se nutrem dessas conversas. Elas sentem dificuldade ou cansaço de ficar organizando os próprios pensamentos o tempo inteiro sozinhas. Porém, não é tão fácil conversar com qualquer pessoa, porque algumas pessoas vão trazer conselhos, soluções, de repente você não está buscando conselhos e soluções, elas vão trazer os próprios vieses, os próprios medos, e isso vai acabar atrapalhando, porque você talvez busque um olhar um pouco mais neutro ou direcionado que vai te ajudar. Se houver então uma necessidade sua de buscar validação, aí já era, você vai pedir opinião para os seus amigos, para os seus familiares, em busca de validação, em busca de aprovação, e eu já te adianto, não vai dar certo. Autônomos do meu Brasil, parem de buscar a validação da família e dos amigos para validar as suas decisões de vida. Eu sei, é desafiador, mas você precisa enfrentar. Então não busque pessoas só para validar suas emoções, busque pessoas que te ajudem a pensar melhor. Você nem uma pessoa que entenda da sua área. Às vezes uma pessoa criativa, inteligente ou curiosa, ela consegue te ajudar fazendo perguntas, às vezes perguntas básicas, porque ela não entende nada do seu negócio e aquela pergunta básica faz você abrir um caminho neural que ali estava travado anteriormente. Que faça ter um ping-pong gostoso, que te dê essa nutrição de conversa. Ai, como é gostoso ter esse tipo de troca, como é enriquecedor. Poder trocar com pessoas que estão abertas para essa troca é muito energizante e nos estimula. Você já reparou que quando você conversa com alguém nesse tipo de conversa, você normalmente sai mais animado do que você entrou, mais estimulado, mais motivado? É assim que a gente usa as trocas humanas a nosso favor. Eu, particularmente, preciso muito dessa via. Então, eu já tenho essa nutrição com o meu trabalho porque eu passo muito tempo atendendo pessoas. Então, ao atender as pessoas, eu tenho essa troca que me dá muita energia. Mas, além disso, eu também busco isso na minha vida pessoal. Eu tenho as pessoas com quem eu troco quase diariamente para trocar ideias, para trocar conceitos, para me inspirarem. Eu quero que elas me contem o que elas estão pensando, o que elas estão estudando, o que elas estão vendo. Trocas de repertório. Até quando elas discordam e confrontam algum conceito meu, isso é muito nutritivo. Às vezes eu continuo com a mesma opinião, mas eu preciso encontrar formas de comunicar que sejam mais claras. Ou uma tonalidade de comunicação que consiga penetrar melhor. Ou eu preciso rever o meu conceito e eu estava enviesada e aquilo me permite investigar aquilo de novo e eu saio com outro conceito diferente do que eu entrei.
Tudo isso é muito enriquecedor. Minha recomendação para quem se nutre muito dessas trocas e está sentindo muita falta é: faça convites. Muitas pessoas ficam com vergonha, intimidadas, incomodadas, com medo de incomodar as outras pessoas. Uma preocupação de que está todo mundo corrido, de que ninguém tem tempo, de que ninguém pode dar atenção mais. Aqui eu vou te trazer um incentivo. Imagine a seguinte comunicação. Imagine que alguém chega para você e fala assim: Oi, fulano, como você está? Estou com saudades de conversar com você. Sempre que a gente conversa, eu saio nutrida, eu saio inspirada, eu fico com vontade de continuar. Eu sinto falta de ter essas conversas no meu dia a dia, porque elas me estimulam muito. Eu adoro ouvir a sua visão, eu adoro saber o que você está estudando, o que você está pesquisando, eu adoro saber o que você anda refletindo. Eu adoraria poder trocar com você com mais frequência. Eu sei que está corrido para a gente se encontrar presencialmente, então eu queria te chamar para uma call. Você topa fazer um bate-papo comigo? Como está sua agenda na semana que vem? Vou ficar muito animada. Gente, se você recebesse uma mensagem assim de alguém, você tem a coragem de me dizer que você não ia querer conversar com essa pessoa? Por acaso você não se sentiu admirado, apreciado, compreendido, visto, desejado, valorizado? Como é que você vai dizer não para um convite desse? Só te falta coragem. Vai lá fazer convite para as pessoas. E por último, uma outra solução, se não estiver rolando nada disso, ou se você quiser impulsionar ainda mais, é buscar profissionais. Aí sim você vai ter atenção completa na sua individualidade garantida. Quer dizer, se for um bom profissional. Inclusive, um dos meus serviços, que se chama Sócia de Aluguel, nasceu exatamente por conta dessa demanda. As pessoas me chamavam para um cafezinho, e eu comecei a ficar muito energizada, muito animada, comecei a me equipar, porque eu sabia que a gente ia discutir ideias, então eu já trazia os post-its, já trazia caderno, um monte de canetinha, já colocava no meio do café, do pão de queijo, os papéis, começava a desenhar e as pessoas queriam me encontrar cada vez mais. Era uma delícia ter essas conversas cheias de ideias, cheias de possibilidades. Aquilo me animava muito e eu me sentia muito útil também. Eu fazia tudo isso nos convites de cafezinho, às vezes nem me pagavam o café. Chegou uma hora que me veio um pensamento: vem cá, será que tem como monetizar isso aí? É claro que em seguida entrou uma impostora dentro de mim que começou a falar: ah tá, a bonita vai querer cobrar para conversar, é isso, então você vai cobrar, monetizar, ficar conversando com as pessoas. Com o passar do tempo, por conta da prática e da experiência, a impostora começou a perder força e eu comecei a perceber cada vez mais o valor dessas trocas, o valor dessas conversas. É claro que hoje eu sei que não é só uma conversa. Tem muito mais que acontece ali. E tem um olhar profissional direcionado. Diferente de uma conversa entre amigos que você não tem o compromisso de resolver o problema daquela pessoa. Então você pode procurar algum serviço especializado, consultoria, mentoria, coaching, mas não algo que vai trazer um template pronto daquilo que você deveria fazer, fazendo regras do que você deveria estar fazendo. E sim que te ajude a pensar melhor, a expandir a sua visão, de elaborar o seu próprio pensamento, de ajudar a dar forma para aquilo que você acredita. Alguém que te ajude a espelhar de volta para você aquilo que já está dentro de você e está pedindo passagem para vir para o mundo. É isso por hoje e até o próximo vídeo.